noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sexta-feira à noite de muita física. Eu sei que vocês passaram a semana inteira esperando nossa aula de física, que é a matéria favorita de vocês, isso é óbvio, tá bom? Todos nós sabemos disso. E hoje a gente dá continuidade ao estudo de calor, tá bom? Ao estudo da temperatura, como já tinha começado semana passada, a diferença entre calor e temperatura, mas hoje a gente vai dar uma ênfase, né, à propagação de calor e como ela se comporta em um corpo, tá bom? Explicar um pouquinho da diferença entre tempo e clima, que acho que é um ponto importante a ser trabalhado, e entender e diferenciar as formas de propagação de calor existentes em uma matéria. Bacana? Vocês vão ver que existem formas de calor, formas de transmissões de calor que atuam apenas em sólidos, apenas em fluidos, e formas de transmissão de calor que atuam mesmo sem contato, a uma distância absurda do corpo que está sendo esquentado. Bacana? Tá, além disso, a gente vai passar um pouquinho sobre a lei de Fourier, que é uma lei que rege o movimento do calor em um corpo homogêneo, e a gente vai falar sobre as diferenças de temperaturas existentes no mesmo corpo ao mesmo tempo. Tipo, quando você vai medir sua febre, né? Às vezes você usa para medir a febre uma região como a axila, né? Ou então como a região embaixo da língua. Então, por que que a gente faz isso e não bota, por exemplo, um termômetro entre os dedos, né? Por que que isso acontece? Bacana? Então vamos dar início à nossa aula aí, porque a gente tem muita coisa para conversar nessa noite. Tá, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente já viu isso semana passada, é o que é calor, né? Vale lembrar aí que calor, também chamado de energia calorífica, é um conceito da área física que determina a troca de energia térmica entre dois corpos. Para você lembrar dele, lembre-se que calor é energia. Bom, você não tem como falar de calor sem falar a palavra energia. Lembrando que semana passada expliquei para vocês a diferença entre você ter temperatura e não ter calor. Ninguém tem calor, tá bom? Eu não tenho calor, você não tem calor, nenhum corpo possui calor. Nós possuímos temperatura. Temperatura tem na matéria, bacana? Toda vez que você falar da palavra temperatura, você vai lembrar que a temperatura ela é abrigada pela matéria. Ela é o grau de agitação das moléculas que compõem o seu corpo, tá bom? Então, todas as moléculas do seu corpo estão vibrando nesse momento. Tem uma determinada velocidade de vibração, de rotação, de agitação, de uma forma geral. E quando isso acontece, você tem a formação da sua temperatura. O ser humano adulto, né, tem uma temperatura mais ou menos de 36 graus e meio, que é uma temperatura onde você funciona normalmente o seu corpo. Caso você não tenha essa parte de temperatura, você tem um problema, né? Você não tem essa temperatura de 36,5, você tem um problema. Abaixo disso é hipotermia, né? Acima disso você tem uma situação de febre, que é muito perigoso. Ninguém possui calor. O calor é uma energia, não tem a ver com matéria. O calor é a passagem energética de um corpo para o outro. Então, eu não possuo calor, você não possui calor, todas as pessoas que estão assistindo essa aula não possuem calor. Porque o calor ele é transportado de um corpo para o outro e essa troca energética que a gente define como calor. Dando um exemplo aí sobre calor, a gente falou sobre o estado físico da matéria, né? O estado físico da matéria são três, o mais simples: sólido, líquido e gasoso. Tá bom. Só que o que é que tem na matéria? Temperatura. Calor não existe na matéria. Então, se eu pergunto para você, por exemplo, qual o estado físico do fogo? Muita gente responde no automático e responde erroneamente que é gasoso. Porque ele pensa, pô, não consigo pegar no fogo, mas eu consigo pegar numa água ou então num pedaço de madeira. Então, sólido, líquido já descarta e aí o cara marca gasoso de uma forma muito simples. Porém, o fogo, né? O fogo ele não tem estado físico, justamente pelo fato dele não ser matéria. O fogo ele é energia, tá bom? Ele é energia. Então, você não tem como definir um estado da matéria de uma energia, por exemplo. Mas o fogo existe, você consegue ver, você consegue sentir, né? Então, é uma energia muito forte liberada por uma combustão. E isso faz com que o fogo exista. Bacana? Para você ter uma ideia de temperatura, e um dos perigos também do nosso corpo é o fato da desnaturação proteica, né? Lembrar um pouquinho do exemplo dela que eu dei até na aula passada, é o fato de, por exemplo, quando você vai fritar um ovo. Você pega o ovo,
E aí, dentro do ovo, você tem aquela parte de gema e clara, líquida, né, em estado mais viscoso, e a gema um pouco mais enrijecida. Quando você frita o ovo, você bota ele em uma panela. E a alta temperatura da panela faz uma quebra, uma desnaturação proteica dentro das proteínas do ovo. Você que é bodybuilder de academia, que gosta de crescer muscularmente, o que é que você faz? Você come muita carne branca, né, principalmente frango, a parte de filé de frango, e muito ovo, justamente porque é rico em proteína, ajuda a crescimento de massa muscular, fibra vermelha, toda aquela parte da biologia que você já sabe. Mas quando você frita um ovo, você tem uma desnaturação proteica. Você tira a água daquela proteína, beleza? Então, você consegue fazer com que o ovo frito volte a ser aquele ovo cru? Não, você não consegue fazer isso. O processo ele não é reversível, porque a desnaturação proteica não é reversível, porque a temperatura do seu corpo vai estar numa temperatura muito alta, né, daquela parte ali. Esse é o perigo da febre, tá bom? Quando você tem uma febre muito alta, 37 graus, 38 graus, 39 graus, ainda é uma febre mais ou menos aceitável. A febre é um recurso de defesa do seu corpo que agride o próprio corpo para poder matar o vírus, tá bom? Ou a bactéria. Mas quando você tem uma febre muito alta, 40, 41 graus para cima, é perigoso. Por quê? Porque a mesma coisa que acontece na proteína do ovo pode acontecer na proteína do seu cérebro. Então você pode ter uma desnaturação proteica no seu cérebro. E aquela proteína fica igual a do ovo, ela frita, literalmente. Aí você tem um AVC, né? Você pode ter um acidente vascular cerebral, você pode ter uma série de outras consequências perigosas graças a essa febre alta. Por isso você tem que abaixar a febre, tomar um banho gelado, botar toalha molhada sobre o corpo de uma pessoa, justamente para esvair aquela temperatura. As moléculas estão muito agitadas, então o que o cara faz? Ele quer abaixar a temperatura. Joga água fria. Joga água fria, joga um banho gelado, faz alguma coisa no corpo da pessoa. Por quê? Porque o corpo da pessoa quer perder calor, quer perder energia. Então ele vai jogar essa energia com o objetivo de trocar calor com a água fria. Então ele tenta esquentar a água e isso abaixa a temperatura do teu corpo, torna aquela situação mais aceitável, né, para o seu corpo ali. Então, entender que temperatura pertence à matéria, é o grau de agitação das moléculas que compõem um determinado corpo. Calor não pertence à matéria, é uma energia em trânsito. Então, é a energia que passa de um corpo para o outro. Exemplo, um fogo queimando. A energia que passa do material que está em combustão para o sistema aberto. Beleza? Você está liberando energia ali, você consegue sentir o calor do fogo, mas você não consegue tocar nele justamente pelo fato de não ser uma matéria. Bacaninha? Então, vamos adiante aí, só lembrando a diferença desses dois principais, principalmente o calor, né, que é a estrela do show da nossa aula. Beleza, então a gente vai falar hoje sobre os tipos de propagação de calor. São 3 tipos nesse nosso primeiro momento. Você tem condução, como o próprio nome já diz, é um tipo de calor conduzido, então você vai precisar de um guia para ele. Você está conduzindo alguma coisa, você precisa carregar aquele negócio. Convecção, que a gente vai entender que acontece principalmente, na verdade não, acontece unicamente, melhor falando, nos fluidos, tá bom? Então você tem líquido e gasoso, sempre respeitando convecção, e radiação, ou irradiação, tudo junto, né? A parte de radiação, ela acontece sem contato físico. E é importante você entender isso para entender, por exemplo, uma lareira, uma fogueira, um sol, né? Todos eles esquentam sem necessariamente você ter contato físico. Então, a propagação de calor pode ocorrer de 3 maneiras, a saber, condução, convecção ou irradiação, tá bom? Esses 2 nomes são aceitáveis. Irradiação e radiação. Tanto faz. Você escolhe aí o que mais lhe agradar. Bom? Beleza. Então, vamos começar aí do principal, do mais simples, que é a condução térmica. Condução térmica fala o seguinte: a energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos. Então, primeiro ponto, condução acontece em corpo sólido. Condução acontece onde? Corpo sólido. Bom? Que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro material mais quente. Então, uma das características para você ter uma condução é você ter uma diferença de temperatura significativa ou entre 2 partes de um mesmo corpo ou entre 2 corpos diferentes. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, se tu cair numa questão de condução e marcar alguma coisa que não seja sólido, eu saio daqui só para te dar um cascudo, tá bom? Condução é sólido, não acontece em outro lugar.
A energia cinética aumenta consequentemente e acontece o aumento da agitação das moléculas. Lembrando que a energia cinética, como a gente já viu no primeiro semestre, é uma energia associada ao movimento, tá bom? É uma energia que sempre vai ser associada ao movimento de um corpo. Então, quando ele fala da parte de agitação, ele está falando do movimento das moléculas. Pensa comigo, você está parado. Quando você está parado, você tem uma determinada temperatura no seu corpo. E aí você começa a fazer atividade física. Obviamente, você vai começar a se movimentar, tem contração muscular, respiração, tudo isso acontecendo dentro do teu corpo o tempo inteiro. A temperatura do teu corpo, quando tu começa a fazer uma atividade física, naturalmente, ela vai aumentar ou diminuir? Resposta básica vai aumentar. Todo mundo percebe isso quando está jogando uma bola, quando está fazendo uma corrida, né? Qualquer tipo de atividade física. Dentro, na parte microscópica do teu corpo, é fácil tu perceber na macroscópica, né? Tu fazendo um exercício e tal. Na parte microscópica do teu corpo, dentro dele, também acontece a mesma coisa. Claro, uma proporção de velocidade cinética dentro das moléculas. Então, você está lá. Por que a temperatura do seu corpo aumenta? Porque você começa a agitar mais suas fibras musculares, a fibra muscular começa a agitar a movimentação das moléculas que a compõem. Então, você tem um aumento de quem? Da energia cinética. E a energia cinética, como eu falei para vocês, energia de uma forma geral, é o que contém calor. Então, quando eu jogo calor para o sistema, aumenta a temperatura da energia dele, né? Ou aumenta a quantidade de energia dele. Consequentemente, aumenta a temperatura daquele nosso corpo. Exemplos de condução térmica para a gente ver. Imagine aí que você foi fazer um arroz, né? Você foi cozinhar alguma coisa, fazer um arroz, e você usou uma panela de inox normal e uma colher também de ferro, né? De metal, de inox. E aí uma pessoa lhe liga. Você deixa a colher na panela e você sai. E o que foi que aconteceu quando você voltou? Aí você pega na canela, ou na panela, queima a mão. Você pega na colher, você também queima a mão. Por quê? Por que isso acontece? Quando você estava mexendo a panela com a colher na mão, você tinha uma má condução de calor, pelo fato de você ter um movimento. Mas, quando você deixa a colher em contato com a panela, você está um sistema em repouso. Então, aquele negócio ali vai começar a consumir muito calor. A panela está muito quente. As energias, estão muito altas. Essa molécula aqui está em contato direto com a panela, ela está numa vibração absurda. Por quê? Porque ela tem muita energia. Se ela tem muita energia, a vibração dela é altíssima. Ela tem uma energia muito alta. Então, ela aumenta a temperatura daquele corpo de uma forma significativa. Só que, como eu falei para vocês já em aulas passadas, os átomos, as moléculas, os elétrons de um corpo, eles são extremamente espaçosos. Eles são umas pessoas que não gostam de dividir nada com ninguém. Então, ele quer se livrar dos restos das pessoas e viver a vida dele sozinho. Pensa nisso também. Então, tá todo mundo agitado ali naquela parte que está com calor. Tá todo mundo agitado na ponta da colher, né? Naquela parte que você usa para adicionar alguma coisa no arroz, por exemplo. Tá todo mundo agitado, tá todo mundo movimentando. O cara quer espaço. O resto do cabo da colher está todo frio, ou seja, as moléculas que estão lá presentes não começaram a vibrar. Então, ele tem um excesso de energia, o que é que ele faz? Joga para elas. Joga naturalmente para elas. E aí você vai começando a esquentar esse material. Intermediariamente falando, você tem uma vibração, você tem uma vibração menor. E aí você tem uma vibração mais simples, uma vibração que não é tão intensa, e aí você tem uma perda de calor. Mas perceba que quando você vai se aproximando do final, né, da outra ponta do material, aquela molécula tem uma vibração simples. Ela está quietinha na dela, não tem muita energia, então ela está parada no canto dela. Mas o que foi que você percebeu? Que existe uma transmissão. O calor naturalmente sai da ponta mais quente para a ponta mais fria. E isso faz com que a transmissão energética dentro de um sistema, dentro desse fluxo, aconteça, né? Você tem uma transformação de uma ponta A para uma ponta B, por exemplo. De A para B aqui, você tem a passagem dessa energia. Bom, então, exemplos de condução térmica, ainda a gente fala das questõezinhas daqui a pouco. Primeiro, aquecimento de uma barra de metal. É o exemplo que ele deu bem aí no bico de Bilsen, né? O nome desse aparelho aqui é bico de Bilsen, porque ele usa essa chamisinha, né, para fazer esse aquecimento. 2, o exemplo que eu falei para vocês, uma colher de metal pousada numa panela.
Quando ele fala pousada, esse sistema tem que estar em repouso, porque se esse sistema estiver em movimento, é que nem você quando queima a mão. Você queima a mão, qual o movimento você faz? Você faz um movimento de abano, né? Com a intenção de dissipar aquele excesso de calor que ficou na sua mão. O cabo da colher é do mesmo jeito. Quando você está em movimento na panela, a colher não esquenta, porque você tem uma posição de abano, então você não tem uma transferência de calor de forma contínua. Deixou ela em repouso, deixou ela parada, e aí ela começa a esquentar de uma forma homogênea, assim como a barra de metal. Aquecimento do cabo de metal de uma panela, também é o mesmo exemplo da panela, tá bom? Ou da colher, mesma coisa acontecendo. Aquecimento de uma xícara de chá ou café. Existem xícaras, né, que têm uma má condutibilidade de calor, que são aquelas mais de porcelana, fica uma situação mais confortável. Existem algumas xícaras mais antigas, né, feitas de vidro, que já não tem toda essa proteção contra a transferência de calor. Então, quando você bota um líquido quente, como chá ou café, ele vibra as moléculas do recipiente. Então, você tem um aquecimento da xícara também. Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Ferro elétrico é um aparelho que possui uma resistência interna, que vai esquentar aquela placa de ferro embaixo, é intencional. E aí você tem a passagem de calor, né, da temperatura que está muito alta daquele ferro para a roupa. Então você tem um aquecimento da roupa através do ferro elétrico. Percebam que todo mundo tem contato e todo mundo é sólido. Barra de ferro tem contato, colher com panela tem contato, cabo de metal com panela tem contato, xícara com chá e café tem contato e roupa para o ferro elétrico também tem contato. Até o chá e café são líquidos, mas quem está esquentando é a xícara pelo contato, beleza? Quando você vai esquentar a panela aí, a chama, que não tem nem matéria, aquece a panela. Então, o sólido está esquentando. É condução, tá bom? Beleza. Então, conduçãozinha aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Mas a gente vai dando adiante aqui enquanto vocês digitam a dúvida de vocês. O próximo tipo de transmissão de calor é uma convecção. Convecção térmica. Olha que nome bonito, né? Convecção, nome charmoso. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Olha aí. Aquele outro lá só acontecia em sólido. Esse aqui, líquido ou gasoso, são chamados fluidos. Toda vez que você ouvir a palavra fluido, ele está falando de gasoso ou líquido, tá bom? Gasoso ou líquido. Então, não se esqueça de que fluido é tudo que não é sólido, tá bom? Gasoso ou líquido. Não marquem, agora aqui, se tu marcar sólido, tu merece um cascudo do mesmo jeito. Lá é só sólido, aqui é tudo menos sólido, tá bom? Aprende isso. Lá é sólido, aqui é fluido. Criam-se correntes circulares chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o fluido mais frio, né? Você tem essa diferença de densidade aí. Isso explica algumas coisas do nosso cotidiano. Primeiro, o fato do ar-condicionado ser em cima. Uma pergunta clássica aí, sempre vai ser cobrada em aulas, em questões de prova, mas a resposta, por que o ar-condicionado fica em cima? Bom, o ar-condicionado, ele expele um ar frio, bom? E o ar frio é denso. O ar frio, ele é mais denso, tá bom? O ar frio, ele tem uma densidade maior que o ar quente. Logo, o ar frio, ele é mais pesado. Se ele é mais denso, ele tem uma quantidade de massa maior para aquele determinado volume. Se é mais pesado, é natural que ele tenha facilidade para subir ou para descer. Para descer, ele vai cair pelo fato da sua densidade ser alta. Quando ele cai, ele vai esfriando todo o ambiente, vai fazendo uma troca de calor com o ambiente, sai esquentando todo mundo, de uma forma aí que seja mais barato manter. Quando a gente fala de mais barato, é o seguinte, naturalmente, todo mundo tende a esquentar. Todo mundo quer perder, né? Aquela quantidade de calor. Para esfriar, é caro. Para esfriar é mais caro. É por isso que o ar-condicionado, para se manter, é caro. Uma geladeira, para se manter, é cara. Porque ela faz o processo inverso. Enquanto todo mundo quer esquentar, eles estão fornecendo energia para o sistema para ele esfriar. O ar frio é denso e cai. O ar quente, ele é menos denso do que o ar frio.
Então, ele pega e sobe. Bom, lembrem-se disso aí. Isso gera uma corrente de convecção, ou seja, uma troca entre os dois ares, ar frio e ar quente. Aí o ar quente que estava embaixo sobe, o ar-condicionado pega ele, esfria, joga de volta, e aí você tem todo esse sistema resfriando o ambiente, né? Esses ar-condicionados que a gente tem hoje, eles pegam o ar de fora, né? Por isso que eles têm um motor externo aí. Pega o ar lá de fora, que está quente, esfria, joga dentro do sistema. O ar frio que está aqui dentro, esfria o ar quente que já possuía aqui, beleza? Um outro exemplo simples aí, voltando para esse mesmo exemplo aqui, você tem, por exemplo, os aquecedores, né? Eu acho que ninguém no nosso estado tem um aquecedor em casa, mas se você tiver, você está de parabéns. Mas eu acho que todo mundo já viu alguma cena de filme, ou então alguma cena de desenho animado, onde você tem aquecedores. Por quê? Porque na Europa, no norte dos Estados Unidos, norte-americano, é comum você ter essa parte de aquecedor, tá bom? É uma coisa relativamente comum. Porque você tem invernos mais rigorosos, neve e tal. Então, é necessário você ter algumas residências, tá bom? Não estou falando da região do sul dos Estados Unidos, não, porque é um clima mais parecido com o nosso, né? Aquela região de Miami, essas coisas mais para cima, Estados Unidos para lá, ou Nova York para lá. E aí o que você faz? O aquecedor é aquele gradeado que fica embaixo, no chão. Que de vez em quando o bandido lá consegue prender o mocinho, aí algema ele naquele aquecedor, e aí ele quebra a algema, tira o aquecedor do lugar, enfim, ele dá um jeito de vencer. Mas aquele aquecedor, ele espelha ar frio, ele espelha ar quente, ele aquece o ar. Como o ar quente ele é menos denso, ele é jogado para fora do sistema e sobe. E aí ele sobe, como ele é quente, ele vai trocar calor com o ar frio que já está naquele ambiente, né, porque está na época de inverno. E aí depois ele vai trocando esse calor e vai perdendo para ele. E aí você tem um aquecimento do ambiente por completo. Bacana? Outra coisa que essa convecção pode explicar para a gente é o fato de você não conseguir abrir a geladeira com facilidade quando você fecha, beleza? Você abriu a geladeira, tá lá na sua casa, a geladeira tá toda fria dentro, e aí você acorda de madrugada e abre a geladeira. Tu abre a geladeira, olha assim uns 30 minutos e fecha sem pegar nada. Aí na hora que tu fecha, tu lembra o que é que tu foi fazer. Aí tu vai para abrir de novo. Só que quando tu vai abrir de novo, a força que tu vai ter que aplicar para abrir é muito maior do que na primeira situação. Por que que isso acontece? Porque a geladeira estava cheia de ar frio dentro. A geladeira estava lotada de ar frio dentro. Tá a geladeira aqui. Porta da geladeira. E ela estava lotada de ar frio dentro. Quando você abriu a porta dela, o ar frio saiu. Você sente aquele ar frio, você consegue até ver, dependendo da geladeira, né? Saindo por baixo. Porque ele é denso, ele é pesado, é natural que ele caia. O ar quente que estava fora da geladeira entra para ocupar o espaço deixado pelo ar frio. E aí você fecha a porta. Quando você fecha a porta dessa geladeira, né? O que é que vai acontecer? Fechei a porta. O ar frio que estava lá dentro e o motor da geladeira, obviamente, você até ouve o motor disparar, aquele tum. Ele vai começar a esfriar o ar quente que entrou agora. Esse ar quente tem que ser esfriado. Por quê? A geladeira não quer ficar com esse ar quente lá dentro. Se ela ficar com esse ar quente lá dentro, eu vou perder o alimento, né? Eu vou perder a preservação do alimento. E isso gera uma zona que a gente chama zona de baixa pressão. Esse encontro bem aqui gera uma zona que a gente chama zona de baixa pressão. Então, a pressão dentro da geladeira está menor, baixa pressão, do que a pressão fora da geladeira. Então, é como se você tivesse uma pressão externa pressionando a porta da geladeira. E aí, como essa pressão externa é maior do que a pressão que está dentro, a força que você tem que aplicar é muito maior para poder superar essa pressão. Então, você fecha a geladeira, aguarda um tempinho, depois abre de novo. Esse tempo é justamente para esfriar esse ar quente. Para você ter uma igualdade de pressão, a força que você bota é muito mais tranquila, beleza? Lembrando que quanto mais frio for o ambiente interno, mais difícil você abrir depois, né, de você conseguir fechar. Um freezer é mais difícil de você fechar do que uma geladeira, porque o freezer ele é feito para gelar muito mais, né, do que a relação à geladeira. Bom?
Isso aqui pode explicar também formação de chuva, precipitação, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque entra uma outra coisa dentro aqui, mas vocês já devem ter visto, né? Em noticiários, ou então aquele jornal das pessoas que anunciam o tempo, vai formar uma zona de baixa pressão, uma zona de alta pressão, e aí vai gerar uma chuva muito forte, não sei o quê, não sei o quê. Mas aqui para frente a gente vai explicar mais um pouquinho, tá bom? Beleza. Então, lembrando que a convecção térmica acontece em fluidos, líquidos e gasosos, certo? Então, você tem a formação de um ar quente, um ar frio. Pode acontecer na água também, né? Porque é uma situação de líquido. Quando você bota água para esquentar, o fogo esquenta primeiro a parte de baixo da água, da panela. A água fica quente, logo fica menos densa e sobe. Aí a água que estava lá em cima, que estava fria, desce e o fogo começa a esquentar ela. E aí você tem essa convecção interna à panela, por isso que ela começa a borbulhar, né? Você tem esse movimento interno a ele, né? E aí a convecção térmica, alguns exemplos para a gente. Aquecimento de líquidos numa panela, olha aí o aquecimento da água. Bom, um exemplo bacana aí de convecção. Você tem essa relação aqui. Geladeira e congelador, foi os exemplos que a gente usou aqui para entender um pouquinho, certo? Geladeira e congelador. Ar-condicionado, acho que é o exemplo clássico. Clássico. Já caiu em Enem, já caiu em UEMA, Estadual do Maranhão, já caiu na UES, Estadual do Ceará, já caiu em quase todos os vestibulares que você um dia pensa em fazer e com certeza pode cair numa prova, né? Não sei, vai que o professor de vocês resolve botar numa prova uma questão de ar-condicionado, entendeu? E aquecedores, que é essa outra parte que a gente estava falando, né, mais cedo aí dessa relação. Corrente de ar atmosféricos, precipitação de chuva, formação de zonas de baixa e alta pressão dentro de um sistema. E isso tudo aí teria nessa relação dentro do sistema, ok? Karine, boa noite, né? Bem-vinda à aula. Eu acho que ela deve ter alguma pergunta. Pode ficar à vontade aí para mandar para nós. Se eu souber, eu juro que eu respondo. Bom, enquanto ela manda aí a pergunta, vamos falar um pouquinho sobre a próxima forma de transmissão. Tá. O terceiro tipo de transmissão, desculpa, de calor, é a irradiação ou radiação térmica, tá bom? Você pode usar as duas nomenclaturas. A nomenclatura que mais lhe agradar, você pode usar aí tranquilamente. Bom, primeiro, a gente viu que contato, né, condução, é gerada uma forma de transmissão em sólidos. A gente viu que a convecção térmica é uma forma também de transmissão em fluidos, tanto líquidos quanto gasosos, né? Você tem essa transformação aí dentro daquele sistema, né? Essa transmissão, desculpa, dentro daquele sistema. E a irradiação térmica? A irradiação térmica ela é especial. Por quê? Porque ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas. E aí, primeiro, a gente tem que entrar um pouquinho no conceito de onda. Bom, onda, ela não carrega matéria. Onda, ela não carrega matéria. A palavra carrega é tão feia, né? Podia ter botado com 2. Tudo bem. Acho que vocês entendem. A onda, ela não carrega matéria. Nenhuma onda, fisicamente falando, carrega matéria. A gente chama de onda aquelas situações de praia, né, onde você tem aquela onda ali. Aí você fala, Matheus, quando eu vou banhar, de vez em quando pego uma onda e me carrega. Eu sou matéria, então a onda está me carregando. Onda carrega matéria sim. Bom, fisicamente falando, aquela onda que acontece nas praias, que carregam você, o surfista, né, elas não são, fisicamente falando, ondas, tá bom? Elas seriam uma coisa mais próxima de um plano inclinado, que a gente já viu também no primeiro semestre, na parte física mecânica. Onda não carrega matéria. Por exemplo, ondas de rádio e TV atuam o tempo inteiro no sistema que você está presente. O seu celular transmite, a TV que você está assistindo transmite, um rádio que você está ouvindo transmite. E aquelas ondas entram e saem do rádio de uma forma que não consegue perfurar uma parede, por exemplo, ou então bater em você. Isso, ela caracteriza o fato dela não conseguir conduzir matéria, tá bom? Ela não transporta matéria dentro daquele meu sistema. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não carregam matéria, ou também conhecidas como ondas de calor, certo? E aí você tem que entender um pouquinho sobre o Sol, quando a gente fala disso, mas a gente já dá exemplo. Ou ondas de calor de um corpo. Ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que sua energia cinética. Então, a onda ela não transporta matéria, mas a onda ela transporta energia. E aí você tem um aumento de quem? Da energia cinética de um corpo
mesmo sem ter contato. Então, eu não preciso tocar na matéria, eu não preciso atuar naquela matéria, eu não preciso atritar, eu não preciso botar perto de um fogo, porque eu esquento ela só pelas minhas ondas, beleza? Eu tenho tanta energia, que eu começo a emitir essa energia, tá bom? Um exemplo aí, Sol. O Sol, nosso querido amigo Sol, a estrela do nosso sistema solar, conserva aí praticamente toda a massa do sistema. Ele serve para quê? Para aquecer a gente. Você sabe, tem Mercúrio, Vênus e logo depois a Terra, que é obviamente o melhor planeta do sistema solar. Bacana? Então, quando você tem a Terra aí, o Sol ele consegue aquecer a gente. Mas entre o Sol e a Terra, né, vale 1,5 vezes 10 a 11 metros de distância, entre o Sol e a Terra só existe vácuo. Não tem matéria entre o Sol e a Terra. Só existe vácuo. Então, eu não consigo conduzir essa energia nem por condução, nem por convecção. Eu consigo transmitir essa energia como? Por uma radiação. Beleza? Eu consigo transmitir ela por uma radiação térmica. Eu estou transmitindo, o Sol está o tempo todo liberando onda eletromagnética. Tu tem hélio colidindo com hélio, ou hidrogênio colidindo com hidrogênio lá dentro, resultando num processo que a gente chama de fusão nuclear. Fusão, mistura nuclear, núcleos, né? Então você tem uma junção de dois núcleos, e esses dois núcleos de hidrogênio liberam o hélio, tá bom? Liberam o hélio aí, e aí essa energia gerada é dissipada pelo sistema. E essa energia serve para o aquecimento do planeta. Então, apesar da gente não estar tocando no Sol, ele continua esquentando a gente por esse processo de radiação. Outro exemplo, uma fogueira. Você não precisa pegar numa fogueira para entender que ela é quente. Você não deve fazer isso. À medida que você vai se aproximando da fogueira, como aqui na nossa questão, você tem uma transmissão de ondas de calor. E essas ondas de calor entram em contato com a sua pele e já servem para trocar calor com o sistema. Logo, você não precisa ter contato, beleza? Então, condução, contato com o sólido. Convecção, comportamento de fluidos, líquido ou gasoso. Irradiação, não tem contato de forma alguma. Acontece no vácuo através de ondas eletromagnéticas. Ou acontece no sistema normal, né? Dentro da atmosfera, por exemplo, com ondas de calor. Exemplos de radiação térmica. Energia solar, básico aí, sempre vai cair. Placas solares, tá bom? Quem quiser dar uma lida também sobre efeito fotoelétrico depois, que a gente até tinha discutido, acho que no comecinho do ano, pode dar uma olhadinha mais tranquilo depois, mas a placa solar funciona da mesma forma. A energia que chega do Sol na placa solar não é pelo contato. O Sol não vem aqui e toca na placa solar para gerar energia. Ele libera ondas de eletromagnética, né, ondas de calor, que aquecem aquele sistema. Assar alimentos no forno, você já deve lembrar disso aqui. E o forno, ele é interessante pelo seguinte fato: você não bota o alimento direto em contato com o fogo, né? O forno lá embaixo tem uma placa de metal e essa placa de metal dissipa com maior facilidade o calor. Então libera ondas de calor que vão aquecer o meu alimento. Fogo de lareiras e estufa de planta. Ei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Por que se eu abrir, imagina uma cozinha fechada e pequena. Se eu abrir a porta do forno, e deixar ela aberta, a cozinha vai começar a esquentar, até o ponto de ficar desagradável estar lá dentro. Mas, se eu fizer a mesma coisa com a porta de uma geladeira, por que a geladeira não consegue esfriar o ambiente como um ar-condicionado? Essa pergunta foi uma questão do Enem de 2016, salvo engano, 2015. Você pode dar uma olhada com mais carinho. Mas é pelo seguinte fato: a geladeira, como eu falei para vocês, ela gasta energia para esfriar o sistema. Então, se eu deixo a porta aberta da geladeira, o ar frio começa a escapar. Sai e entra ar quente. E aí o motor da geladeira começa a trabalhar com maior violência para esquentar esse ar quente que está entrando. Só que esse ar quente que está entrando não para de entrar, porque a porta da geladeira está aberta. É por isso que você não pode deixar a porta da geladeira aberta, porque ela vai consumir mais. E aí você tem essa dissipação de calor o tempo inteiro. E o calor saindo, entrando e saindo, e o motor da geladeira começa a funcionar. Então chega um momento que o motor da geladeira está funcionando tanto que ele começa a esquentar.
e ele começa a esquentar mais do que ele resfria a geladeira. Então ele começa a esquentar o ambiente e a geladeira o tempo todo gastando energia. Beleza? Então, esquentar um ambiente é natural. A porta do forno, ela vai esquentar o ambiente de uma forma tranquila. A porta da geladeira não. Ela precisa receber energia para esfriar o ambiente. Tudo que esfria é caro de se manter. Lembre-se disso. Se esfria porque é contra o processo natural das coisas. Bacana? E aí uma dica para você que lava a sua geladeira e quer economizar um pouco de energia. Você, quando vai lavar a geladeira, você tira todos os alimentos, limpa ela, e aí o problema é quando você vai religar. Geralmente, o que as pessoas fazem? Enchem a geladeira e ligam. Não, você vai fazer o contrário. Você vai ligar a geladeira, esperar ela esfriar inteira. Depois que ela estiver fria, é que você bota os alimentos. Aí você vai gastar menos energia para resfriar o ambiente inteiro. Por quê? Você tirou toda a massa que estava atrapalhando, esfriou o ambiente vazio, depois você preencheu aquele ambiente. Bacana? Então, lembrando aí, condução existe em contato com sólidos, convecção existe quando você tem fluidos, tá bom? Gasoso ou líquido, e radiação ou radiação térmica existe quando você não tem contato de forma alguma, tá bom? E aí a gente chega na nossa primeira questãozinha. Aqui, tá? Já já eu volto para falar um pouco sobre o vaso de Dewar. Primeira questão fala o seguinte: a respeito dos processos de transmissão de calor, considere 1. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para o outro, tendo como agente os próprios fluidos. Olha o que foi que ele falou. Ele falou de convecção. Perfeito. Transfere calor de um lugar para o outro? Transfere. Através de quem? Fluido. Então, afirmativa 1, verdadeira. Tudo que não tiver 1 está fora. 2, letras B e letra D já não podem ser nosso gabarito. 2. Na condução, ocorre a transferência de energia cinética entre as partículas. Verdadeiro ou falso? Você tem uma condução. Lembre-se lá, a molécula que está mais perto do fogo vibra mais, maior energia cinética. Ela passa para a próxima, que vai esquentando, que passa para a próxima, e vai esquentando. Então, você tem uma transferência de energia de uma partícula para outra. Qual é a energia associada ao movimento? Cinética. Então, a 2 está verdadeira. Letra A está fora. Ficamos entre letra C e letra E. Terceira fala o seguinte: na irradiação, o calor é transmitido sob forma de ondas eletromagnéticas. Perfeito. Você não precisa ter toque. As ondas eletromagnéticas levam o calor de um sistema para o outro. Então, 1, 2 e 3, todas estão corretas. Nosso gabarito, a letra E, de é bem facinho. Bom? A segunda questão é com vocês. Eu vou pedir um tempinho para vocês responderem, mas a questão fala o seguinte: profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercício físico, como caminhar ou correr, principalmente no verão. A preferência por roupas claras deve-se ao fato de... E aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês me darem o gabarito da questão.
Então, galera, essa questão fala o seguinte pra gente. Profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras na prática de exercícios físicos, ao caminhar ou correr, né, ao ar livre, principalmente, quando você tem uma grande radiação solar atuando sobre você, principalmente no verão. A preferência por roupas claras deve-se ao fato de que elas, letra A, absorvem menos radiação térmica do que roupas escuras. A Karine aí deu o nosso gabarito como letra A. Vamos deixar a letra A aí, vamos ver o resto. Letra B. Refletem menos radiações térmicas do que as roupas escuras. Lembrar a diferença entre uma roupa clara e uma roupa escura. O claro está dentro do comprimento, né, de energia maior. O que significa isso? A roupa branca ou a roupa clara, ela não absorve comprimento de energia, de onda. Então, ela reflete tudo que chega nela. Por que você consegue enxergar uma garrafa azul, por exemplo? Porque a luz branca bate naquele metal ou naquele material e aquele material absorve todas as cores e espelha o azul. Imagina que você ganhou 3 peças de roupa. Você ganhou uma camisa, uma bermuda e um tênis. Você usou a camisa, ficou bacana. Aí você fica com ela. Você prova a bermuda, ficou bacana também. Você fica com ela. Mas quando você vai calçar o tênis, você calça 38. E aí o tênis é 35. Não vai servir. Então o que você faz? Você joga para fora. Você devolve para outra pessoa, não vai usar. A cor é a mesma coisa, é a mesma ideia. O material, ele reflete, ele joga para fora o que ele não usa, o que ele não quer. Então a luz branca bate no material e aí ele joga para fora o que ele não quer. Exemplo, planta. Por que a planta, a maioria das plantas é verde? Se eu pedir para tu imaginar uma planta, imaginar um tronco, várias folhas verdes. Porque a clorofila, né, não usa o comprimento de luz verde para fazer fotossíntese. Tu joga para fora. Tá. Na nossa questão, ele falou que a roupa branca reflete menos. É o contrário. A branca reflete tudo, enquanto a preta, ela absorve tudo. Então, a branca, ela reflete mais, tá bom? Então, essa parte do menos está errado na letra B. Letra C. Absorve mais radiação térmica do que roupas escuras. Não, justamente o contrário. Acabei de explicar para você que as roupas escuras que absorvem mais, justamente porque eles não refletem nada. Ele absorve todos os tipos de cores. Letra D. Impede a formação de corrente de convecção com maior facilidade que as roupas escuras. Eu estou falando de uma roupa. Roupa é sólido. Não posso falar de convecção quando eu estou falando de sólido, beleza? Letra D está errada por causa disso. Letra E. Favorecem a condução do calor por apresentarem maior condutibilidade térmica do que roupas escuras. Cuidado, você está falando de um material de mesma roupa, então você não está falando da condução do material, né? Você está falando ali da reflexão ou da absorção daquele material. Então, como a Karine tinha dito para a gente, concordando com ela, eu acho que todo mundo, letra A é o nosso gabarito. Absorve menos radiação térmica do que as roupas escuras. A roupa clara ou branca, né, reflete toda a energia que chega a ela, enquanto a roupa escura ela absorve toda a energia que chega a ela. Logo, o branco absorve menos radiação térmica do que roupas escuras. Beleza? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula, beleza? Falamos um pouquinho sobre as formas de condução, de transformação, né? Transmissão térmica, condução, convecção, irradiação e afins. E aí, na próxima aula, a gente vai entender como é que eu vou barrar esse tipo de transmissões, tá bom? E também entender como é que vai funcionar a lei de Fourier. Então dá tempo todo mundo de tomar uma águazinha rapidinho, ir ao banheiro, um pequeno intervalo aí. Já já a gente está de volta, tá bom? Tchau!